Muito bem. A crença em Deus e sua repercussão na saúde. Este homem, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, morava no Rio de Janeiro. Um belo dia, ele chega no lar cansado, médico, já era final do dia, ele chega bem cansado, toma um banho e bastante preocupado, porque sua filha se encontrava doente. E Bezerra, ao examiná-la, percebe que ela estava febril, estava bastante inquieta, bastante abatida. Então, após tomar um banho, relaxar, ele estende as pernas, né, inchadas na sua poltrona. Alguém bate a porta. Já era a noite. Uma mãe chega e pede ajuda. Doutor Bezerra, pelo amor de Deus, a minha filha está adoecida. Minha filha está doente, ela está abatida, febril, inquieta. Por favor, doutor Bezerra, em nome de Jesus, ajude a minha filha. Doutor Bezerra se comove. Lembra da filha dele, que também se encontrava adoecida. Ao mesmo tempo, ele sente suas pernas cansadas já do dia todo de trabalho. Naquele momento, a esposa dele aparece. A senhora que veio chamar estava à porta, e a esposa do Bezerra dá aquele olhar. Sabe aquele olhar 44? Com quem diz: você não vai. Ela não falou nada, ela falou com o olhar. Aí o doutor Bezerra se recolhe interiormente e reflete: poxa, mas a irmã, ela está numa situação aflita, de dor, e ela me pede em nome do Cristo. Eu não posso deixar de atender. Aí ele decide: minha filha, diz doutor Bezerra, minha filha ficará sob os cuidados de Jesus, e em seu nome eu vou cuidar de outra filha. Até já. Depois saiu com a mulher. Rio de Janeiro, sobe morro, desce morro, sobe morro e caminha com aquelas pernas inchadas. Aí chega no lar daquela mulher, com ela, a criança estava lá, realmente abatida, muito adoecida, e ele medicou a doente, medicou a menina, aplicou passes. Em seguida, deixou dinheiro sobre a mesa para que a moça pudesse comprar remédio para sua filhinha, receitou alguns medicamentos e a menina ficou ótima, se recuperou. Em seguida, a mãe, muito agradecida e consolada, agradece
dizendo: vá com Deus, doutor Bezerra, que Deus lhe pague o bem que me fez e que possa encontrar a sua filha melhor quando voltar para casa. Vá com Deus. Doutor Bezerra agradece, sai da casa da senhora, era tarde da noite, e volta. Sobe morro, desce morro, sobe morro e vai, chega em casa. Cansado, quando ele chega, estava tudo em silêncio, tudo escuro. Achou estranho, ficou preocupado. Quando ele entra no próprio quarto e abre a porta, estava lá a filha dele, dormindo, deitada, sem febre, curada, e a sua esposa dormia ao lado, totalmente tranquila e em paz. Ali mesmo, doutor Bezerra ajoelha espiritualmente e agradece ao Cristo por lhe haver sentido, por ter testemunhado essa fé dele e ter cuidado da própria filha. Nosso tema: a crença em Deus e sua repercussão na saúde. Essa história real do Dr. Bezerra, ela nos apresenta muitas coisas que foram trazidas por muitos dos nossos companheiros ontem e hoje. A crença em Deus em ação, ela pode sim realizar coisas que são inimagináveis ainda para a nossa medicina oficial. Ele aplicou passes, ele atendeu a necessidade, mas a fé dele era tanta, que ele naquele momento, se colocou numa situação, percebeu realmente qual era o papel que lhe cabia desempenhar, e deixou sua filha aos cuidados de Jesus. Não vamos analisar esse episódio como um padrão se é certo ou errado, mas vamos ver um espírito, uma individualidade encaminhada. Nós, em nossa crença em Deus, estamos abertos para nos entregar a Deus. É uma entrega, é essa entrega que ela tem repercussão na saúde de quem se beneficia do nosso contato, como também na nossa saúde. Naquele momento em que ele ia descansar, bate alguém à porta. Como faríamos no lugar dele? Como será que agimos em situações similares? E Dr. Bezerra, a crença em Deus o movia, não o deixava parar. Então, quando pensamos nesse episódio, a gente passa a analisar como que a crença em Deus, a importância desta crença, promover em nós a atitude do bem em relação àquele que necessita do nosso auxílio. Tanto que para nós nos trabalharmos essa temática, inclusive pensando em como a vivência em uma fonte superior promove em nós saúde também, vamos começar um pouco agora pela própria ciência. No caso, quando acessamos o PubMed e digitamos a palavra religião, o número de artigos publicados em revistas indexadas, desde a década de 80, sofreu um aumento muito grande. Quando chegou nos anos 90, meados dos anos 90, houve uma grande queda, e até junho do ano passado
nós tínhamos em torno de 100 a 150 publicações científicas. Com o termo espiritualidade, a gente percebe algo um pouco diferente, que a partir dos anos 90, onde diminuiu o número de artigos com a palavra religião, espiritualidade, houve um aumento. Então parece que houve sim permaneceu o processo de aumento. Só mudou o que? O termo nosso, caso espiritualidade. E que até o ano passado, a gente percebe que chegou 2013, 2014, um pico de até 300 a 400 artigos publicados. Então assim, religião e espiritualidade já é um tema dentro da ciência. Então a ciência está abrindo os braços para esta temática. Então não é algo novo abordarmos religião, crença em Deus, espiritualidade, prece, efeitos da oração, o fato de crer num ser superior e a repercussão disso em nossa saúde, porque aqui estamos pensando somente em artigos da área médica, que dirá em outras áreas. Então, na prática, esse tema já está presente dentro do nosso ambiente científico, e acreditar em Deus, na verdade, pensando nessa temática, são mais de 1.200 artigos. E qual que é a ideia? Grande parte desses trabalhos, até trazendo um pouco do que o professor Quinn apresenta-nos, grande parte dos trabalhos estudados, eles nos mostram uma correlação muito significativa entre a crença em Deus e a diminuição da depressão. E o tempo de permanência na depressão quando o paciente acredita em algo superior. A redução do suicídio e abuso de drogas também é um outro resultado nesses trabalhos. Então a gente começa a perceber que a crença em Deus, ela é algo que nos dá sentido às dores ou sofrimento que tenhamos a vivenciar ou que estamos vivenciando. Ao acreditar, ao buscar a crença em algo superior, nós mobilizamos forças internas para sair de alguns estados como esses. Inclusive diminuição de pressão arterial, menos casos de acidente vascular cerebral, questão da mortalidade também. Então, são alguns resultados importantes que o Quinn nos apresenta. Então, esta temática, ela, observando, ela já está presente na ciência. Max Planck, o pai da física quântica, ele enuncia algo muito interessante sobre a questão de Deus, e até trazendo um pouco de volta o que o Dr. Bezerra de Menezes fez na atitude. Ele diz assim: toda a matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força. Devemos supor que por trás desta força exista uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz de toda a matéria. Existe uma mente consciente e inteligente por trás desta matéria que conhecemos aqui. Esta mente com M maiúsculo ele apresenta como algo superior e oculto. Então o pai da física quântica já nos apresenta no seu comentário que a presença de uma mente suprema, racionalmente, pelas equações, pelos estudos do ponto de vista racional, a presença é a única explicação lógica para justificar todos os resultados e tendências e postulados da própria física quântica. Então é interessante que racionalmente chega-se em uma possibilidade ou hipótese real
ponto de vista racional sobre a existência de Deus. Nós vamos trazer agora nosso estudo para o sentimento. Vamos começar primeiro trazendo esse enunciado do próprio Planck, que a matéria, que por trás dessa matéria existe uma força, e por trás dessa força que anima a matéria, que gera a matéria que existe uma mente superior. É assim, o átomo, pessoal, estando em órbita, o elétron estando em órbita do núcleo, quando damos um estímulo de energia, nós aprendemos que ocorre um salto quântico. Esse salto quântico é caracterizado pela presença do elétron em uma outra órbita, e quando ele retorna para outra órbita, libera onda eletromagnética, libera luz, por exemplo. Então o que acontece? André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, ele diz que nossos átomos mentais funcionam de forma similar aos átomos estudados na matéria. E que na prática, o que faz com que os átomos mentais, ele fala átomos mentais, prótons mentais, fótons, vão funcionar da mesma maneira. E o que acontece? Ele afirma que a vontade é um estímulo poderoso a fazer os átomos de nossa mente excitarem, e isso vai determinar os nossos estados emocionais. Nesse caso, a energia da vontade, imaginemos que nós estamos desanimados, por exemplo, e nós vamos desabafar, vamos conversar com um amigo. Esse amigo dá o ombro, fala uma palavra para nós, uma palavra que amplia em nossa mente a nossa visão sobre a situação difícil que estivermos passando. No momento que a pessoa fala para nós, já aconteceu com os senhores, uma palavra desta pessoa parece que abre uma janela nova, dá uma esperança. Todo mundo pode lembrar de um fato agora, em que recebeu não um conselho, mas uma palavra de alguém e sentiu, poxa, agora entendi. O que é isso? Nossos átomos mentais receberam estímulos de fora. Esse estímulo potencializou esses átomos para uma nova configuração, um novo estado quântico, digamos assim, e isso faz com que o nosso estado emocional seja alterado. Então a mente, ela pode colapsar, ela pode se estabelecer em N estados possíveis, é uma probabilidade infinita. Então tudo isso pode ocorrer conosco a partir de alguém vir em nosso auxílio, por isso a caridade é lei, compaixão, ou também quando é um estímulo de nós para nós mesmos. Esse estímulo de nós para nós mesmos é conseguido da seguinte forma: uma é a oração. Oração é um mecanismo, um dos mais poderosos para que consigamos estabelecer em nossa mente uma nova amplitude. Só que só a oração é suficiente? Não, porque nós aprendemos com Jesus uma outra coisa, que antes de ir fazer a prece, a oração, ir para o altar, reconciliai-vos com o teu adversário primeiro, enquanto estás a caminho. Reconcilia-te com o teu adversário antes de levar sua oferenda a Deus ou suas orações. Então reconciliar com as pessoas também, e foi trazido também no nosso concede atual, é um mecanismo importante para um salto quântico. Porque a gente fala em reforma íntima, mas a gente não faz reforma nenhuma, fica fazendo puxadinho. A gente faz puxadinho, dá uns disfarce, e aí vai, trabalha, se dedica e tal, mas lá dentro está um puxadinho. Na prática, a reforma íntima, de fato, é a atitude de modificar em nós o conteúdo mental, nossas energias mentais, referente àquela pessoa que eu não gosto. Porque se você ou eu continuamos não gostando dessa pessoa, não foi feita mudança em relação a ela.
Em nossa memória está a energia eletromagnética, a informação, o conteúdo de emoções associadas àquela pessoa que você não gosta e que eu também. E o que acontece? Nossa memória no perispírito ou no corpo transcendente que temos, esta energia vem do mental para a parte cerebral responsável pela memória. Campo no nosso encéfalo responsável pela memória simplesmente recebe esse campo quântico ou eletromagnético vindo da mente e o cérebro se colapsa nesse sentido. Então sempre que aquela pessoa chega, até desenvolvemos automatismo mental ou reflexos condicionados, porque o nosso cérebro é treinado a repulsar aquela pessoa. Então se a gente repete o mesmo comportamento que a memória está nos mandando, a memória e a parte emocional dela, porque de repente, pessoal, não dá para nós esquecermos o que passou, o que a pessoa fez para nós. Não sei que a gente tenha uma amnésia. A gente lembra do fato. Vocês acham que Jesus não lembra que ele foi crucificado? Ele recorda como espírito. Mas qual é a carga emocional guardada com relação a esse fato? É outra. Ou qual é a carga emocional que a gente guarda referente às nossas atitudes menos felizes? Não vou dizer erros. Atitudes menos felizes. Por quê? Não trouxe felicidade para nós, talvez. Ou para o outro. O que eu guardo? Guardo culpa? Guardo mágoa? Guardo ressentimento? Guardo gratidão? Sentimento de dignidade? O que eu guardo? Então todo esse campo da mente vem para o cérebro e ali a nossa atitude vai vindo. O cérebro é a máquina que vai decodificar e irradiar isso. Decodificar para uma atitude ou irradiar na forma de ondas. A partir da onde? A partir da mente nossa. Só que a nossa mente, ela é simplesmente uma grande teia que se entrelaça quanticamente com outras mentes. O que é que comanda a nossa mente? Está aqui, a vontade. A vontade é o motor que comanda a nossa mente. É a força motriz do espírito. E Leon Denis, em Problema do Ser Destinador, escreve sobre a vontade. A vontade é a mola propulsora do espírito. Nem os obsessores conseguem acessar a sua vontade, a sua intenção no bem. Não consegue. Por quê? A influência espiritual vem aqui, no mental. Por quê? Nós vamos ter, pode ser mental, emocional, sim, tá? Ou seja, mas vamos subir os corpos. Quando a obsessão espiritual se dá no mental, é por causa do processo de ondas eletromagnéticas, frequência de sintonia. Mas o que é que preside o mental? A vontade. E isso é íntimo no espírito, ninguém acessa. Se nós acionamos a nossa vontade, ninguém consegue parar. Por isso, ajuda-te que o céu te ajudará. Foram as palavras do Cristo. Faça por si, que aí acionamos, nesse sentido nós acionamos a vontade, aí sim, o céu, ou seja, as próprias leis divinas, não é que elas conspiram a nosso favor, tudo obedece para esta frequência nova que nós vamos vibrar. Não há montanha, resistência que não consiga ser tirada do caminho, quando a vontade está acionada. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, eles informam os espíritos que a fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Isso não é a fé? É essa vontade. Então que possamos acionar esta fé, esta vontade, por meio do trabalho no bem.
Esse paradigma quântico que nós falamos agora é o fato da mente estar fora do cérebro e ela ser determinante no estado quântico das partículas. E o que acontece? Na prática, nosso cérebro irradia 3 tipos básicos de onda, várias frequências. Mas aqui nós temos ondas curtas, médias e longas. E um outro fator importante é que o nosso coração, órgão, também irradia energias, irradia campo magnético. Em Pensamento e Vida, Emmanuel diz que o cérebro é o centro das ondulações do pensamento e o coração é a face. Porque o coração nosso, quanto órgão, ele gera um campo magnético. Nós já temos sim um nervo que o conecta, temos o nervo vago, mas nós temos um condutor de energia magnética, cérebro-coração. A emotividade plasma uma ideia. E a ideia determina uma ação que a gente vai ter. Então, na prática, essa figura mostra que nós somos isso aqui, pessoal. Emotividade, sensações, sentimentos. Sensação física, olha só. Controle remoto, temperatura moderada. Você põe a mão aqui na água, opa, está gelado. Uma sensação, quente e frio. Sensações outras, do olfato. Então, nós temos sensações, sensibilidades. O que é o sentimento? Sentimento são os instintos elevados à altura do progresso feito. Sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Ou seja, é uma sensibilidade mais evoluída quando chegamos nesse momento de evolução. E isso forma em nós, gera no coração, porque ele não para de bombear, um campo biomagnético. Até Hernani Guimarães Andrade nos fala muito disso em suas obras. Quando em contato com o outro, nosso campo biomagnético interage também. E o nosso campo biomagnético, na presença de um equipamento de eletrocardiograma, o eletrocardiograma mede a frequência da atividade elétrica do coração, dessa musculatura. Quando estudamos as frequências que esse coração está irradiando do ponto de vista elétrico, nós podemos inferir também a frequência de campo magnético, porque toda corrente elétrica gera campo magnético. Então, lembra de um ímã, por exemplo, um ímã da geladeira. Ele tem um campo de atração ou repulsão. Imagine que o nosso coração batendo, nós teremos um campo em torno de nós e esse campo influencia ao redor e também nos torna sensíveis. Tanto que estudos do Instituto de Matemática Cardíaca, o HeartMath, os pesquisadores, a partir das frequências de eletrocardiograma, eles plotam inclusive o espectro de frequência a partir de vários elétrons de voluntários, e no caso voluntários que são estimulados a permanecer vibrando afeto, vai ter um padrão de frequência em hertz, e com raiva o padrão é outro. E o que isso significa? O padrão de frequências desse órgão, coração, na raiva, vai gerar um campo magnético específico em torno do corpo humano. E é claro que vai determinar alguns efeitos na saúde do sistema cardiovascular. No caso do afeto, ou seja, voluntários foram convidados a sentir afeto pelas pessoas. Mediram com o eletrocardiograma, tiraram os dados e montaram outro gráfico, porque eles sabem que esse não é o gráfico de um eletrocardiograma.
É um gráfico de frequência em função dos milivolts ou da tensão elétrica. No afeto é outro padrão. E eles conseguem mapear, esses pesquisadores mapearam o padrão para cada tipo de emoção. Isso é um passo grande para a invenção do próprio psicoscópio, que foi enunciado no livro Nos Domínios da Mediunidade, por André Luiz. Um sensor onde você possa captar o tipo de padrão emocional. É um grande passo para isso. Vamos vivenciar um pouco tudo isso. Essa questão do nosso cardíaco. Lembrando do Dr. Bezerra primeiro. Dr. Bezerra de Menezes, um outro dia, eu vou contar alguns episódios do Dr. Bezerra para vocês. O Dr. Bezerra descia as escadas da FEB, na época era no Rio de Janeiro. Ele viu um rapaz de aproximadamente 45 anos, lá embaixo. Ele já estava para fechar a FEB naquele dia. Ele pensou, tem coisa aí para eu fazer, vou lá conversar com esse rapaz. Os dois se olharam e ele pediu: Dr. Bezerra, eu estou sem emprego, com a mulher e 2 filhos doentes e famintos, e eu mesmo, como o senhor vê, estou sem alimento e com febre. Realmente ele estava com febre, bem adoecido. Dr. Bezerra, bem apiedado, olhou no bolso se tinha alguma coisa e não encontrou dinheiro nenhum, para variar. Aí ele encontrou um bilhete do bonde. Aí ele ficou mais ainda apreensivo. Como é que eu vou ajudar esse rapaz? Aí Bezerra pede inspiração para Maria de Nazaré. Pede mentalmente nessa oração rápida, e ele recebe ele sente e pergunta para o rapaz o seguinte: meu filho, você tem fé em Nossa Senhora, a mãe do Divino Mestre, a nossa mãe querida? Ele responde: tenho, e muita, doutor Bezerra. Pois então, em seu santíssimo nome, receba este abraço. E deu um abraço, pessoal, apertado, mas um abraço mesmo, unindo o campo magnético do coração dele com do rapaz, envolvente, bem demorado. Vá, meu filho, na paz de Jesus e sob a proteção do anjo da humanidade. O rapaz virou as costas, foi embora. Dr. Bezerra ficou meio preocupado. Antes dele sair, ainda disse: em seu lar, faça o mesmo com todos os seus familiares, abraçando-os e afagando-os, e confie nela, no amor da Rainha do Céu, que seu caso há de ser resolvido. E o rapaz foi embora. Aí o Dr. Bezerra, indo para casa, ficou preocupado. Terei cumprido o meu dever? Começou a pensar. Será que possibilitei ajuda ao irmão em prova, faminto e doente? Ele entrou em conflito. Olha, o Dr. Bezerra entrava em conflito, igual a gente. Será que eu fiz tudo o que eu podia? Você já passou por isso? Eu já passei também, pessoal. É horrível, não é? Você não sabe se você, poxa, não tinha um dinheiro para ajudar ali na hora, mas você sabe, poxa, será que eu ajudei de fato? Uma semana depois, no mesmo lugar, no mesmo horário, chega o rapaz. O Dr. Bezerra ia fechar a festa, o rapaz chega correndo. Dr. Bezerra, venha lhe agradecer o abraço milagroso que me deu na semana passada, neste local e nesta mesma hora. Daqui eu saí logo me sentindo melhor. Em casa eu cumpri seu pedido e abracei minha mulher, meus filhos. Na linguagem do coração, oramos nós a Mãe Maria,
e na água que bebemos e demos aos familiares, parece que continha um alimento, pois dormimos todos bem. No dia seguinte, estávamos sem febre e como que alimentados. Veio minha inspiração me guiando a uma porta que se abriu e alguém por ela saiu, ouviu meu problema, condoeu-se de mim e me deu um emprego. E venho lhe agradecer a grande dádiva, Dr. Bezerra, que o Senhor me deu, arrancada de si mesmo, muito maior do que o próprio dinheiro. Mal sabia o rapaz que a ajuda que ele recebeu não foi só do Bezerra. Nós somos capazes de dar um abraço? Alguém aqui não é capaz de dar um abraço? Todos somos. Olha o que um abraço pode fazer na vida de alguém. Isso todos nós somos capazes. Isso é o tema do nosso estudo: a crença em Deus e sua repercussão na saúde. Saúde mental, saúde física, saúde de relacionamento. Só que o Bezerra, naquele momento, ele teve humildade. A essência da cura se dá nessa humildade, porque ele reconheceu que ele não tinha condições de ajudar o quanto aquela pessoa merecia. Aí ele se volta a quem? A alguém superior. Mãe Maria. Pede intercessão e dá o que ele tem. É aí que está a essência desse estudo. A crença em Deus é nós darmos o que nós temos. É dar, na verdade, além do que dar o que tem interiormente, é dar o que somos. Dar o que somos. Então eu peço um exercício rápido. O que é dar o que somos? Nós somos nossos sentimentos, nós somos nossos pensamentos. Nesse momento, pense em algo, identifique em si uma virtude, um sentimento, uma emoção que você sente ser, sim, a sua marca registrada de virtude. Algo que vem do DNA, do seu DNA divino. Somos filhos de Deus, temos o código das leis morais na consciência, é como se fosse um DNA divino. Pense em uma virtude sua. Por favor, reflita. O que você tem de melhor? Agora, todos, por favor, fiquem de pé. Coloque a mão no peito, mão no coração. Fechemos os olhos. Traga de volta acione esse sentimento, essa virtude sua, do seu coração para o seu coração. Se banhe da cabeça aos pés com essa sua própria energia. Sinta. Agora não é o momento de pensar, apenas sentir. Respira. Agora,
Pode abrir os olhos. Essa virtude faz parte do que você é. Olhe ao companheiro ou companheira do lado e ofereça com um abraço. Ofereça a ele o que você tem de melhor nesse abraço. Sinceramente, transmita e diz: eu lhe ofereço essa virtude. Agora o companheiro do outro lado ou de trás. Eu lhe ofereço muito bem, muito bem. Podemos retornar aos nossos lugares. Se deixar, você ia abraçar o auditório inteiro. Muito bem. Pode ser que o seu abraço e o meu não seja do Bezerra, mas promove milagres, pessoal. Esta é a essência. Nós entramos em contato com Deus no outro. Porque quando Cristo afirma para nós: amai, o maior mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu espírito. Este é o maior mandamento. Aí na sequência, eis o segundo: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo só pode ser semelhante ao primeiro, que é amar a Deus, se Deus estiver no meu próximo e se Deus estiver em mim, por lógica dedutiva. Amar ao próximo como a mim mesmo só pode ser semelhante a amar a Deus sobre todas as coisas se Deus estiver no outro. Porque eu vou amar quem? Deus no meu irmão. Deus, o meu irmão. Sabe? Então é aí que está a essência. Quando damos esse abraço, quando nós conscientemente fazemos um trabalho de caridade ou no bem, ajuda ao próximo, quando nós vamos fazer um arroz com feijão em casa, sabendo que aquilo possa ser impregnado de energias para os seus filhos poderem comer, quando fazemos com isso, com essa intenção em dar o nosso melhor afeto, nós estamos amando Deus. Aqui, Deus que é o mesmo no outro. Então entramos em contato com Deus no momento desse abraço, que é amor. Bem-aventurados, disse Jesus, os puros de coração. Por quê? Por que bem-aventurados os puros de coração ou felizes? Porque eles verão a Deus. Nós enxergamos Deus como? Pela pureza de sentimento. Não há como enxergar Deus com esses olhos. Não há como enxergar Deus com a razão, embora a razão nos dá um panorama, um contorno. A razão e a ciência nos dão um contorno. Branco e preto, branco e cinza. Agora, o que é que dá cor? É o sentimento. São os nossos sentimentos, nossa troca afetiva. Porque nessa troca afetiva, como podemos observar na tela, nós também recebemos. E existe dos dois lados. Volta um pouco para relembrarmos. Volta um pouco. Está aqui. Nós irradiamos para o companheiro diversas cores de emoções ou cargas de sentimento, mas na prática
nós precisamos estarmos abertos para receber. É dando que se recebe na frequência do que se deu. Porque se a gente dá algo do nosso coração esperando recompensa, que foi a questão do filho ciumento da parábola do filho pródigo, nós vamos receber nessa frequência da barganha. Agora, quando nós transmitimos incondicionalmente, nós fatalmente recebemos na mesma frequência, a cada um segundo suas obras. Tem frequência o abraço de afeto, frequências, e tem frequências distintas quando estamos com raiva. Cria um campo de repulsão, um campo repulsivo, igual os dois ímãs que se repelem. Agora, para vibrar essa intenção de afeto pessoal, nós necessitamos sentir interesse afetivo pela pessoa. O que é esse interesse afetivo? Querer gostar. Vamos pensar muito claro. Alguém uma pessoa com a qual nós temos uma desavença, uma diferença. Podemos até pensar nela agora. Uma pessoa que nós estamos aí meio, ela falou alguma coisa que a gente não gostou, ou alguma outra coisa. Você quer gostar dessa pessoa? Aí que tá, nesse momento vem uma sensação meio desconfortável, quero ela longe de mim. Por quê? É vibração de repulsão. Onde é que entra a vontade nesse processo autoterapêutico, autoeducativo? A vontade entra no querer ter um interesse afetivo, há interesse em sentir afeto por essa pessoa que te prejudicou. Quem que precisa disso? Ela? Não, você, eu, nós precisamos. Quando mobilizamos nossa vontade para sentir afeto por essa pessoa, a nossa mente obedece à nossa vontade e nossas energias também. É a vontade que liberta a gente disso tudo. É a vontade que promove em nós uma conexão segura com o grande médico. Porque afinal os sãos não precisam de médicos. Agora eu preciso. André Luiz Oliveira Ramos. Eu preciso. Eu estou aqui para ser tratado, pessoal. Estou aqui para que este homem possa me tratar. Quando nós vamos para um trabalho no bem, nós estamos sendo tratados. Porque o pouco de virtude que a gente irradia, que a gente faz, no sentido da intenção incondicional do bem, ele consegue ter frequência para cuidar. Porque tocar nas vestes de Jesus, a gente sabe que foi uma mulher que tocou. E nós também precisamos. Sofremos de outros tipos de hemorragias morais, podemos dizer assim. É só nesta crença em Deus ativa, no sentido de pureza de coração para ver Deus, é que a gente consegue destruir o que está ruim, não fazer puxadinho e erguer uma nova estrutura mental. Então, dentro de nós, a nossa vontade, como podemos ver na tela, ela é soberana. Quando enfraquecida em relação a alguém que a gente não gosta e que tenha feito alguma coisa que sentimos feridos, o nosso campo mental fica denso. Essas energias podem descer na forma de emoções e se aglutinar em um órgão, pâncreas, um pulmão, ou que seja. Aí é um outro seria
de um outro estudo, mas no campo mental, onde a vontade absorve do fluido universal, o fluido universal é transmutado em ondas que geram o campo mental, e o campo mental vibra esse padrão menos feliz, que vão só sustentar nossa individualidade. Isso é bom, pelo menos sustenta quem nós somos. Então, quando nós transcendemos, acionando nossa vontade, que diz, alcançando semelhante estágio de consciência, a vontade no campo do espírito desempenha o papel do ciclotron no mundo da química. Ciclotron é aquele acelerador de partículas que, bombardeando automaticamente os princípios mentais que se lhe contrapõem nos impulsos. Então, pessoal, a nossa vontade, o nosso querer é que vai bombardear as energias ruins que estamos guardando na mente ou na memória ou na nossa carga emocional. Para que essa vontade seja ativada, é necessário o conhecimento das leis morais. Quando refletimos no ensinamento do Cristo, a nossa vontade acelera. Dá uma olhada. Aumenta a sintonia e agora a vontade acelerou. É quando prestamos atenção nos ensinamentos de Jesus, quando prestamos atenção numa rosa, na natureza, e extraemos as lições daquilo, não só para o intelecto, mas para o sentimento. Como é que a gente traz o conhecimento da doutrina espírita do intelecto para o sentimento? Como trazer do conhecimento do Evangelho, decorado da Bíblia, da razão para o sentir? Para o sentimento. Praticando, refletindo. Quando refletimos, acionamos a vontade. Quando formos à prática, imantamos, cria a imantação. Então é praticar para sentir. A gente pode pensar, preciso fazer caridade, tudo e tal, não sei o quê. A gente lê no livro sobre caridade, ok? Tem pessoas que não leem o livro, mas ela vai fazer a caridade. Aí aquele contexto de vivência, ela se envolve no processo energético daquela ação. E o que acontece com ela? Ela se modifica, se renova. Assim nós. É na atitude que nós reforçamos o bem que está em nós. Tirei nota 5 agora. Tinha um 10, agora é nota 5. Então, na prática, a gente pode ver que é na vivência que ocorre uma transformação maior da nossa saúde. Aí a gente vai lembrar da mulher que cometerá adultério, que ia ser apedrejada. Jesus disse: aquele que estiver sem pecado, tira a primeira pedra. Foi um momento de reflexão. Após refletir, indo à prática, observem a nossa vontade novamente. Nossa vontade, quando colocamos atitudes com caridade, aí lembrando da carta de Paulo aos Coríntios, ainda que eu fale a língua dos homens e tudo, sentimento de caridade, olha o que acontece com a vontade. Observem. Nossa vontade consegue dinamizar maior poder de transmutação do nosso campo mental, transforma, se estabelece essa alteração energética em nós, e o que vamos chamar de perdão, como forma de transmutação da energia. Transmutou aquilo que eu estava guardado referente àquela pessoa, dissolveu. Agora eu posso estar perto dela, nem sinto frio na barriga. Ou posso estar perto daquela pessoa, não sinto mais aquele aperto no peito. Por quê? Porque nós fizemos a caridade em relação às pessoas ou àquela pessoa mesmo. É um efeito energético vivenciar o Evangelho de Jesus. Por que precisa vivenciar o Evangelho? Para nós mudarmos nossas energias. Não é vivenciar o ensinamento de Jesus por vivenciar ou por ser espírito. Nesse caso é que é fantástico. O Cristo deixou um código moral, médico, perispiritual para nós com as suas ações. Quando nós fazemos isso, ampliamos a sintonia mental
E foi o que aconteceu com essa mulher que sofria de hemorragia, e ela tinha a certeza que se ela tocasse as vestes de Jesus, ela seria curada. Então, que nós possamos tocar as vestes de Jesus. Mas onde está Jesus? Onde é que a gente procura Jesus e pode encontrar? Vamos pensar sobre isso agora, para a parte final. André Luiz também diz que quando a gente faz o bem, a nossa mente irradia essas energias e geramos agentes regeneradores da saúde, conservadores. Isso tem mecanismos da mediunidade. Esses agentes regeneradores, agora é uma interpretação pessoal, ativa. Se é agente regenerador, vai ter sintonia com um tipo de célula regeneradora. Talvez as células tronco do nosso próprio organismo sejam sensíveis às energias do amor e da caridade, aonde entra a autocura. Nosso corpo, segundo esses estudos mais recentes, possui células troncos em várias regiões do nosso corpo. A própria oração de São Francisco é uma expressão de cura emotiva. Onde está Jesus, pessoal? Meus irmãos queridos, onde Ele está? Nós podemos encontrá-lo nessa passagem que Ele deixou. Vinde benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, precisava de alojamento e me recolhestes, estava nu e me cobristes, estava enfermo e fostes me visitar, estava no cárcere e viestes me ver. Na verdade vos digo que quantas vezes vos fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, é a mim que fizestes. A gente precisa encontrar Jesus de novo, pessoal. Encontrar Jesus no próximo. Ele não está nos templos, nas igrejas, simplesmente no grupo espírita. Não é assim. Ele está em todo lugar, mas em especial nessas pessoas que precisam de nós. E nós precisamos delas para transmutar nossa vida. É simples, é vivenciar o cristianismo primitivo. Quer levar sopa? Leva a sopa, leva o cobertor, estou passando frio, faz o alimento, leva, e ali dá aquele abraço, esse abraço que os senhores deram, cura mais que um passe, muitas vezes mais que um passe, porque nós não estamos num ato mecânico, que para muitos de nós a gente não consegue dissociar, mas tem a entrega. O passe é importante, é um mecanismo imprescindível, eu vejo, em termos de saúde, que foi o que Kardec vivenciou naquele tempo. Mas essa atitude de ir ao encontro de Jesus, coloquemos isso junto ao passe, mas durante a semana, quando fora do grupo espírita, é isso que vai nos curar. Eu só me emociono porque eu preciso disso. Por mais conhecimento intelectual que a gente tenha, a única escapatória, meus irmãos, é ir ao encontro à dor do outro, que foi o que o Dr. Bezerra fez. Criarmos novas frentes de trabalho que envolva a educação do sentimento ao profissional de saúde, seja qual for a religião dele, educação do sentimento, oficinas de trabalho com prática do paradigma médico-espírita, a vivência do decálogo médico-espírita trazida por Bezerra e doutora Marlene, que está presente, imagino, e levar ciência
saúde, espiritualidade ao espírita, não espíritas, a todos, em linguagem apropriada, com ações criativas. Esse é o foco do nosso é o convite para o nosso trabalho para esse século agora. E assim nós vamos ter conseguido vivenciar plenamente essa lei do amor, que é a lei da atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para os átomos, para as moléculas, para toda a matéria inorgânica. Muita paz a todos, muita paz e amor.